Você pode curar sua vida. Louise Hay, capítulo 9. Gosto de praticar minhas novas habilidades mentais. Se uma criança desistisse no primeiro tombo, nunca aprenderia a andar. Como acontece com qualquer outra coisa que você está aprendendo, é preciso prática para que ela se torne parte de sua vida. De início exige muita concentração, e alguns de nós escolhem chamar isso de trabalho duro. Não gosto de pensar nesses termos, mas sim em algo novo a aprender. O processo de aprendizado é sempre o mesmo, não importa qual seja a matéria, datilografia, tênis, dirigir automóvel ou pensar de maneira positiva. No começo, vamos aos trancos e barrancos, enquanto o subconsciente vai aprendendo por tentativas. Mas, mesmo assim, cada vez que voltamos à prática, ela torna-se um pouco mais fácil e nos saímos um pouco melhor. Claro, ninguém é perfeito no primeiro dia. Fazemos o que dá e isso já é muito bom para começar. Diga frequentemente a si mesmo: estou fazendo o melhor que posso. Aprove-se sempre. Lembro-me bem de minha primeira palestra. Quando desci do palco, disse imediatamente a mim mesma: Louise, você foi sensacional. Foi absolutamente fantástica para uma primeira vez. Com mais 5 ou 6 iguais a esta, você será uma profissional. Algumas horas depois, eu disse a mim mesma: acho que poderíamos mudar umas coisas. Vamos ajustar isto, vamos ajustar aquilo. Recusei-me a me criticar de qualquer maneira. Se eu tivesse descido do palco e começado a me menosprezar com frases como: você esteve péssima, cometeu este erro, aquele outro, com toda a certeza ficaria apavorada com a perspectiva da segunda palestra. Do modo como aconteceu, a segunda foi melhor que a primeira. E ao chegar na sexta, eu já me sentia como uma profissional. Vendo a lei funcionando em toda a nossa volta. Logo antes de começar a escrever este livro, eu comprei um processador de texto, ao qual dei o nome de Dama Mágica. Era algo novo que escolhi aprender. Descobri que aprender a lidar com o computador era bem parecido a aprender as leis espirituais. Quando aprendi a obedecer às leis do computador, ele começou a fazer mágica para mim. No início, quando eu não seguia suas leis à risca, nada acontecia. Ou então, ele não funcionava como eu queria. Por mais frustrada que eu ficasse, o computador mantinha-se impassível. Ele esperou pacientemente até eu aprender suas leis. E então me retribuiu com mágica. Foi preciso muito treino. O mesmo acontece com o que você está aprendendo a fazer agora. Você precisa estudar as leis espirituais e segui-las à risca. Não pode querer ajustá-las ao seu antigo modo de pensar. Quando aprender
e passar a usar a nova linguagem, você vai ver a mágica demonstrada em sua vida. Reforce seu aprendizado. Quantos mais meios de reforçar seu aprendizado você encontrar, melhor. Eu sugiro expressar gratidão, escrever afirmações, meditar, praticar exercícios com alegria, empenhar-se numa boa nutrição, fazer afirmações em voz alta, cantar afirmações, fazer exercícios de relaxamento, usar a visualização, as imagens criativas, ler e estudar. Minha terapia diária. Minha própria terapia diária é mais ou menos a seguinte. Assim que eu acordo, antes de abrir os olhos, dedico meus pensamentos para agradecer por tudo que posso imaginar. Depois de um banho de chuveiro, levo cerca de meia hora meditando e fazendo minhas preces e afirmações. Em seguida, faço uns 15 minutos de ginástica, geralmente na cama elástica. Às vezes, acompanho o programa de ginástica aeróbica, das 6 horas na televisão. Agora estou pronta para a primeira refeição, constituída de frutas, suco de frutas e chá de ervas. Agradeço à Mãe Natureza por me dar esses alimentos e a eles por terem dado sua vida para me nutrir. Antes do almoço, gosto de ir para diante de um espelho e fazer algumas afirmações em voz alta, às vezes até cantando-as. Elas são mais ou menos assim: Louise, você é maravilhosa e eu a amo. Este é um dos melhores dias da sua vida. Tudo está funcionando para o seu mais alto bem. O que você precisa saber lhe é revelado. Tudo o que você necessita lhe é dado. Tudo está bem. No almoço, geralmente como uma grande salada e, mais uma vez, agradeço e abençoo os alimentos. No final da tarde, passo alguns minutos relaxando profundamente meu corpo na prancha inclinada e aproveito para ouvir uma fita com gravação de música ou afirmações. O jantar consiste em legumes cozidos no vapor e um cereal. Às vezes, como peixe ou frango. Meu corpo funciona melhor com comida simples. Gosto de ter companhia para o jantar. E quando estou com outras pessoas, além de abençoar os alimentos, abençoamos uns aos outros. À noite, reservo algum tempo para ler e estudar. Sempre há mais para aprender. Nessa hora, aproveito para escrever minha afirmação atual, umas 10 ou 20 vezes. Quando vou para a cama, reúno meus pensamentos. Repasso o que aconteceu durante o dia e abençoo cada atividade.
Afirmo que dormirei calma e profundamente e acordarei pela manhã bem disposta, renovada e ansiosa pelo novo dia. Parece muito, não? Sim, no início pode ser um tanto difícil, mas depois de pouco tempo, seu novo modo de pensar se tornará um hábito saudável, como tomar banho ou escovar os dentes, e se tornará automático. Seria maravilhoso uma família começar o dia com algumas dessas atividades, como todos meditarem juntos. O mesmo poderia ser feito um pouco antes do jantar, o que traria paz e harmonia ao lar. Se vocês acham que não tem tempo, procurem levantar-se meia hora mais cedo. Os benefícios obtidos valerão o esforço. Como você começa o seu dia? Qual é a primeira coisa que você diz pela manhã quando acorda? Todos temos algo que dizemos quase diariamente. É positivo ou negativo? Lembro-me ainda da época em que eu abria os olhos e gemia: meu Deus, outro dia pela frente. E era exatamente o tipo de dia que eu tinha, tudo dando errado. Atualmente, quando acordo e antes de abrir os olhos, agradeço a minha cama pela boa noite de sono que tive. Afinal, passamos a noite toda juntas em conforto. Depois, com os olhos ainda fechados, passo uns 10 minutos agradecendo por todo o bem que existe em minha vida. Em seguida, programo rapidamente meu dia, afirmando que tudo o que eu fizer dará certo e que eu terei prazer em todas as minhas atividades. Depois, levanto-me e vou para minha meditação e minhas preces. Meditação. Reserve alguns minutos diários para você permanecer em silenciosa meditação. Se não tiver prática de meditação, comece com 5 minutos. Sente-se numa posição confortável, observe sua respiração e deixe os pensamentos passarem tranquilos pela sua mente. A natureza de sua mente é pensar. Por isso, não tente se livrar deles. Apenas não lhes dê importância e eles passarão sem perturbá-lo. Existem muitos cursos e livros que você pode usar para aprender a meditar. Não importa como ou onde comece, com o tempo você criará seu próprio método. Não existe jeito certo ou errado de se meditar. Eu, geralmente, apenas fico sentada, serena e pergunto: o que preciso saber? E espero a resposta vir naturalmente. Se ela não surgir, sei que virá uma outra hora. Outra forma de se meditar é sentar-se numa posição confortável e observar o ritmo da respiração. Ao inspirar, conte 1. Ao exalar, conte 2. Continue contando até chegar ao número 10 e depois volte ao começo. Se durante esse período
sua mente começar a fazer a lista do supermercado, volte a iniciar a contagem do 1. Também, se você estiver tão tranquilo que passar dos 10, digamos, indo até o 25, volte de novo para o 1. Tive uma cliente que era extremamente brilhante e inteligente. Possuía uma mente rápida e ativa, e seu senso de humor era enorme. No entanto, nada parecia dar certo para ela, que estava gorda, sem dinheiro, frustrada na carreira e sem um romance. Havia muitos anos. Essa mulher aceitava todos os conceitos metafísicos com grande facilidade e encontrava muito sentido neles. Seu problema era que ela era ativa demais e tinha dificuldade de diminuir seu ritmo para praticar durante um período de tempo significativo as ideias que conseguia captar com tanta rapidez. A meditação diária a ajudou enormemente. Começamos apenas com 5 minutos e pouco a pouco fomos chegando até 15 ou 20 minutos. Exercício: afirmações diárias. Escolha uma ou duas afirmações e escreva-as 10 ou 20 vezes por dia. Leia-as em voz alta com entusiasmo. Faça uma canção com suas afirmações e cante-a com alegria. Deixe sua mente pensar nelas o dia inteiro. Afirmações usadas com constância tornam-se crenças e sempre produzirão resultados, às vezes de maneira que nem podemos imaginar. Uma de minhas crenças é que sempre tenho boas relações com meus senhorios. Meu último locador em Nova York era um homem com fama de ser extremamente difícil e todos os seus inquilinos se queixavam dele. Nos 5 anos em que morei naquele prédio, só o vi 3 vezes. Quando decidi me mudar para a Califórnia, resolvi vender todas as minhas coisas e recomeçar a vida sem nenhum entrave do passado. Então, passei a fazer afirmações como: todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente. A mudança é muito simples. Tudo está funcionando dentro da divina ordem. Tudo está bem. Não pensei em como seria difícil vender tudo o que eu tinha, onde iria dormir nas últimas noites ou qualquer tipo de ideia negativa. Só continuei firme nas minhas afirmações. Bem, meus clientes e alunos compraram todos os meus objetos pequenos e a maioria dos livros. Por carta, informei a meu senhorio que eu não iria renovar o contrato e, para minha surpresa, ele me telefonou, expressando seu pesar com minha partida. Ofereceu-se para escrever uma carta de recomendação ao meu novo locador na Califórnia e perguntou se eu estava disposta a lhe vender a mobília, porque ele havia decidido alugar o apartamento mobiliado. Minha consciência superior juntara 2 crenças de uma forma que eu nunca teria imaginado.
Sempre tenho boas relações com meus senhorios e todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente. Para espanto dos outros inquilinos, consegui dormir em minha própria cama, num apartamento confortavelmente mobiliado, que usei até o último instante, e ainda ser paga por isso. Saí de lá com algumas roupas, a centrífuga, o liquidificador, o secador de cabelos, minha máquina de escrever, mais um poupudo cheque e calmamente tomei o trem para Los Angeles. Não acredite em limitações. Ao chegar à Califórnia, vi-me diante da necessidade de comprar um carro. Como eu nunca fora proprietária de um, nem fizera uma aquisição de grande valor anteriormente, não tinha crédito. Os bancos não me davam financiamento e o fato de ser mulher e trabalhar como autônoma não me ajudava em nada. Como eu não estava disposta a gastar todas as minhas economias na compra de um automóvel, encontrava-me num beco sem saída. Recusando-me a ter qualquer tipo de pensamento negativo sobre os bancos ou minha situação, aluguei um carro e fiquei afirmando sem parar: tenho um lindo carro novo e ele vem a mim facilmente. Também comecei a dizer a todos que eu encontrava que queria comprar um automóvel e ainda não conseguir estabelecer o crédito na praça. Cerca de 3 meses depois, fiquei conhecendo uma executiva que logo simpatizou comigo. Quando lhe contei o meu caso, sua resposta foi: deixe isso comigo. Ela telefonou para um conhecido que trabalhava num banco e lhe devia um favor. Disse-lhe que eu era uma velha amiga e deu as melhores referências sobre mim. 3 dias depois, eu estava saindo de uma agência com um lindo novo carro. Meu entusiasmo não foi tão grande como o meu espanto diante do processo. Creio que levei 3 meses para manifestar o automóvel, porque eu jamais fizera uma compra para pagar em prestações mensais antes. E a criança dentro de mim estava assustada e precisou de tempo para reunir a coragem para assumir esse compromisso. Exercício. Eu me amo. Imagino que você já esteja repetindo: eu me aprovo, quase sem parar. Essa já é uma base poderosa. Continue assim por pelo menos 1 mês. Agora, pegue uma folha de papel e escreva no alto: eu me amo, portanto. Termine essa sentença das mais variadas maneiras que quiser. Releia tudo o que escreveu diariamente e acrescente outras à medida que for pensando em outras coisas. Se puder trabalhar com um parceiro, faça-o. Os dois devem se dar as mãos e dizer alternadamente: eu me amo, portanto. O melhor benefício que é extraído deste exercício é que se aprende que é quase impossível alguém se menosprezar quando diz que se ama. Exercício.
tome posse do novo. Visualize-se ou imagine-se tendo, fazendo ou sendo o que quer, com todos os detalhes possíveis. Sinta, veja, saboreie, toque, ouça. Note a reação dos outros diante do seu novo estado. Faça com que tudo continue bem com você. Sejam quais forem as reações das outras pessoas. Exercício. Expanda seu conhecimento. Leia tudo o que possa expandir sua percepção e seu conhecimento sobre como a mente funciona. Existe um manancial de sabedoria à sua disposição. Este livro é apenas um passo no seu caminho para o crescimento interior. Procure outros pontos de vista. Ouça outras pessoas apresentarem as mesmas ideias com outras palavras. Estude em grupo por algum tempo, até estar pronto a ir além deles. Aqui é trabalho para uma vida toda. Quanto mais você aprender, quanto mais praticar e aplicar, melhor você vai se sentir e mais maravilhosa será a sua vida. Executar tudo o que lhe ensino é algo que o faz se sentir bem. Comece a demonstrar os resultados. Praticando o máximo desse método que lhe ensinei e outros, você começará a mostrar os resultados do seu trabalho mental. Você vai ver pequenos milagres acontecerem em sua vida. As coisas que está pronto a eliminar irão embora por sua própria conta. O que você deseja surge em sua vida como se viesse do nada. Você obterá prêmios que jamais imaginou. Fiquei surpresa e encantada quando, depois de alguns meses de trabalho mental, comecei a ter uma aparência mais jovem. Atualmente, pareço 10 anos mais nova do que há 10 anos. Seria bom você ler um dos livros de Norman Cousins. Ele curou-se de uma moléstia fatal com risadas. Infelizmente, não modificou os padrões mentais que haviam criado essa doença, de modo que criou outra. No entanto, também usando o riso, ele curou-se de novo. Você pode usar as mais variadas formas de se curar. Tente todas elas e depois fique com as que mais o atraem. Quando for se deitar, feche os olhos e agradeça por tudo que há de bom em sua vida. Isso lhe trará mais coisas boas. Por favor, não ouça o noticiário do rádio ou televisão antes de dormir. As notícias em geral não passam de uma lista de desastres e não é bom colocá-las dentro do seu estado de sono. Uma grande parte do trabalho de limpeza mental é feita enquanto sonhamos e você pode pedir aos seus sonhos para ajudá-lo com qualquer problema que está resolvendo. Quase sempre você terá a resposta pela manhã. Vá dormir em paz. Confie no processo da vida.
sabendo que Ele está ao seu lado e tomará conta de tudo para o seu mais alto bem e maior alegria. Não há necessidade de criar um clima solene em torno do que você está fazendo. Tudo pode ser muito divertido, como se fosse uma brincadeira. Até mesmo a prática do perdão e da liberação do ressentimento pode ser bem-humorada. Só depende de você. Invente uma musiquinha sobre a pessoa ou situação mais difícil de desprender do seu interior, que, sendo engraçada, tornará todo o procedimento mais leve. Quando trabalho com clientes particulares, trago risadas à sessão, assim que é possível. Quanto mais rápido pudermos rir de uma situação, mais fácil será nos livrarmos dela. Se você visse seus problemas representados num palco, numa comédia, riria de si mesma até cair da cadeira. A tragédia e a comédia são a mesma coisa, só depende do seu ponto de vista. Oh, que tolos somos nós mortais! Faça o máximo possível para transformar seu processo de mudança em algo cheio de prazer e alegria. Divirta-se. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu me amparo e a vida me ampara. Vejo provas da lei atuando em torno de mim, em todas as áreas da minha vida. Reforço o que aprendo da maneira mais alegre que encontro. Meu dia começa com gratidão e alegria. Espero com ansiedade e entusiasmo as aventuras do dia, sabendo que em minha vida tudo é bom. Amo quem sou e tudo o que faço. Sou a viva, amorosa e alegre expressão da vida. Tudo está bem no meu mundo.